Muito bem, está no ar o nosso programa Fora da Área desta quarta-feira, dia 18 de março. Você vem conosco e acompanha os seguintes destaques aqui no canal 525 da TV Minuano. Em busca da retomada, Internacional quer sair da zona de rebaixamento e tentar a primeira vitória no Campeonato Brasileiro. De Casa Nova, atacante destaque no Campeonato Gaúcho, reforça o Caxias. Mosqueteiras com novo comando. Técnica chega projetando evolução na equipe tricolor. Algumas das atrações que você vai acompanhar conosco aqui no programa Fora da Área. Muito bem, enquanto nos ajustamos, a nossa equipe aí está nos aquecimentos finais para colocar o melhor conteúdo para você. A gente faz aquela pausa e já já a gente volta com o nosso Fora da Área. Fique aí. Olá pessoal, eu sou o Chico Gonçalves no programa Moda Prática, que vai ao ar todos os dias pela TV Minuano, direto aqui do Rio de Janeiro. Você conecta com as principais tendências e novidades do universo da moda, no Brasil e no mundo, com uma abordagem leve, acessível e atual, informações de qualidade para você criar o seu estilo pessoal, com dicas práticas e melhorar a sua imagem no dia a dia. O Moda Prática é um espaço de moda que divulga os eventos do estado. A sua imagem pode influenciar outras pessoas. E as minhas dicas vão fazer você ser elegante, sem esforço e sem precisar grandes investimentos. Aguardo vocês no Moda Prática. Muito bem, estamos de volta com o nosso programa Fora da Área, nesta quarta-feira, 18 de março. Hoje tem rodada cheia do Campeonato Brasileiro. Vamos conferir então os jogos da sétima rodada. Começamos com os jogos das 19 horas. No Allianz Parque, Palmeiras e Botafogo. Na Arena Fonte Nova, Bahia e Bragantino. Às 19h30, na Arena da Baixada em Curitiba, Atlético Paranaense e Cruzeiro. Às 20 horas, mais 2 jogos. No Maião, em Mirassol, Mirassol e Curitiba. E na Arena MRV, em Belo Horizonte, Atlético Mineiro e São Paulo. Depois vamos ter os jogos das 9h30. No Maracanã, o Vasco enfrenta o Fluminense e na Vila Belmiro tem Santos e Internacional. Amanhã, às 19 horas, na Arena do Grêmio, Grêmio e Vitória. Às 20 horas, no Maracanã, o Flamengo recebe o Clube do Remo. E também amanhã, fechando a rodada às 21h30 na Arena Condá, Chapecoense contra o Corinthians. E agora a gente confere com você como está a classificação da competição. O São Paulo tem 16 pontos, o Palmeiras tem 13, o Fluminense também tem 13, o Bahia tem 11, o Flamengo tem 10, o Coritiba tem 10, o Grêmio é o 7º com 8 pontos. Depois temos também com 8 pontos o Corinthians e o Bragantino. E fechando a primeira página, o Atlético Paranaense na 10ª colocação com 7 pontos. Na segunda página, em 11º, Vitória com 7. Em 12º, a Chapecoense com 6. 13º, Mirassol com 6. 14º, Santos com 6. 15º, Vasco com 5. 16º, o Atlético Mineiro também com 5 pontos. Aí nas 4 últimas colocações, o Botafogo com 3, o Remo com 3, o Cruzeiro com 3 e na lanterna o Internacional com 2 pontos. Por falar no Internacional, o Inter enfrenta logo mais o Santos na Vila Belmiro a partir das 21h30 em busca da primeira vitória e também para deixar a zona de rebaixamento. Confira a relação dos jogadores convocados para a partida, os jogadores que estão relacionados pelo técnico Paulo Pesolano. Alan Patrick, Alan Rodrigues, Alejandro, Alex, Anthony, Bernabé, Borré, Brian Aguirre, Bruno Gomes, Bruno Henrique, Bruno Tabata, Carboneiro, Félix Torres, Gabriel Mercado, Gustavo Prado, Juninho, Cauã Jesus, Matheus Bahia, Rocher, Ronaldo,
Thiago Maia, Victor Gabriel, Vidagra e Vitinho. Estes os jogadores que estão relacionados. E temos também o boletim médico. Confira aí os jogadores que estão entregues ao departamento médico e não estarão atuando. O Kaique, lesão no músculo anterior da coxa esquerda, está fora dos próximos compromissos. O Benjamin segue a programação de sua recuperação, realizando trabalhos de campo com supervisão da fisioterapia do clube. E também o Paulinho, que está suspenso, então não atua na partida de logo mais. Se depender do retrospecto recente, o Internacional não perde para o Santos há quase 5 anos. E na última partida, em 2025, foi vencedor lá na Vila Belmiro, com gols do Carboneiro e do Borré. O Internacional que venceu lá em 2025 pelo placar de 2-1. O gol do Borré de pênalti que você está acompanhando. O Santos descontou no final da partida e o Inter, então, foi o vencedor pelo placar de 2-1. O outro jogo foi realizado no Beira-Rio e terminou empatado pelo placar de 2-2. Hoje será a 9ª vez da história que o Internacional vai enfrentar o Neymar. E nas outras 8 oportunidades foram 2 vitórias para cada lado e 4 empates, sendo que no confronto da Libertadores de 2013, o Neymar marcou 3 gols contra o Internacional. Você acompanhou há pouco aí a tabela dos jogos da 7ª rodada? O Grêmio volta a campo amanhã contra o Vitória da Bahia na Arena. E o técnico Luiz Castro, o que esperar, o que projetar, o que ele promete para o torcedor neste confronto contra os baianos? Penso que sim, eu acho que quer na primeira, quer na segunda parte nós fomos dominadores do jogo. Há ali um momento do jogo já mais perto do fim, ali pelos 30, 25, em que a Chapecoense arrisca um pouco mais, mas é também na hora que nós também, não é o arriscar, mas fazemos mudanças para ainda intensificar mais aquilo que era o nosso volume ofensivo. Aquilo que faltou, nós tivemos muitos erros técnicos ao longo do jogo, a nível daquilo que era o instalar o último passo para a finalização, o chegar lá, nós chegávamos, quando estávamos lá falhávamos muitas vezes no serviço. Acho que aí foi fatal para nós. Assim como concretizar uma outra possibilidade que nós tivemos para golo, algumas situações para golo que poderíamos ter fechado, tal como no último jogo devíamos ter fechado, não fechámos, aqui também devíamos ter fechado, não fechámos e arriscámos até ao fim, de poder haver alguma coisa ainda pior do que aquilo que nos aconteceu. Vinhamos com objetivos de vitória, claro, à medida que o tempo foi passando fomos cada vez mais intensificando para chegar à vitória, não conseguimos. É assim, o futebol eu sei que é assim, os resultados é que conta. Ok, penalizem-me a mim, não penalizem os jogadores entregaram-se por completo ao trabalho, aquilo que eu prometo é trabalho. Não sei fazer mais nada na vida a não ser trabalho desde os 17 anos. Não sei fazer, não posso prometer mais nada. Aí o técnico Luiz Castro. E continua a atuação, as iniciativas do Departamento de Marketing do Grêmio para a nova camiseta que o Grêmio vai utilizar nesta quinta-feira contra o Vitória da Bahia. Confira aí mais um VT, mais uma iniciativa do Departamento de Marketing mostrando, o novo uniforme tricolor. As camisetas novas do Grêmio, que foram distribuídas em pontos estratégicos para que os torcedores pudessem encontrar e depois realizarem o vídeo e encaminhar, para o Grêmio. Parabéns pela iniciativa. Agora o nosso destaque aqui no nosso programa Fora da Área, a nossa entrevista de hoje, justamente para falar sobre Santos e Internacional, o atual momento do Inter, o Inter na zona de rebaixamento, o papo com Cléo Hickman, ex-meio-campista do Internacional, para falar então dessa fase do Internacional que não é nada legal. Cléo, desde já bom dia, obrigado por estar conosco ao vivo aqui do programa. O que está faltando para o Internacional? Fundamento, o treino não está sendo bem realizado, por que o Inter ainda não conseguiu
colocar a bola na casinha, né? Muitas partidas até têm tido maior posse de bola durante a partida contra os adversários, que vão lá, chutam uma ou duas vezes contra o gol do Rocher e acabam ganhando o jogo. Tudo bem, Cléo? Tudo bem, bom dia, muito obrigado pelo convite. É sempre legal a gente participar e falar daquilo que a gente gosta, daquilo que a gente fez durante praticamente toda a vida, né? Eu tenho uma história muito boa de 8 anos jogando no Internacional e isso me traz o conhecimento do clube, me traz a participação no dia a dia, como torcedor, como ex-jogador. E nesse momento, que eu acho que é um momento difícil que o Inter passa, um momento de insegurança, de instabilidade, mais ainda, né, precisa do apoio de todo mundo e da torcida e a compreensão de que precisamos melhorar e mudar urgentemente. O trabalho do Paulo Pezzolano, o que te parece até o momento, Cléo, tem lhe agradado? O que está faltando ainda para dar uma melhor personalidade, uma melhor mecânica de jogo para o Internacional, o Paulo Pezzolano? O Paulo começou bem, começou com muita energia, com muita disposição. A gente conhece o trabalho dele, já em outros momentos eu vi o histórico, eu acompanhei e aprovei, assim, pessoalmente, a vinda dele para o clube. Mas até então por muitas vezes acontece também você contratando jogadores. Você tem jogadores que em alguns lugares têm um aproveitamento excepcional, mas quando chegam em um outro clube eles não conseguem tão rapidamente se encaixar e para poder desenvolver seu melhor. Eu acho que o caso do Paulo e essa relação clube, comissão técnica, direção, torcida e o time, né, o grupo que ele tem na mão, ele ainda não conseguiu uma regularidade, achar seu melhor. Tanto é que eu acho que em alguns momentos, como no último jogo, o não começo do Borré e do Vitinho foram pensamentos contrários àquilo que eu tinha. Você tem que entrar com o que tem de melhor, com o que vem mantendo uma constância. E o Inter naquele Grenal da vitória no Beira-Rio foi seu ponto alto, seu melhor momento. Mas era início, era empolgação. E o que o Inter não está conseguindo é manter regularidade, tanto na zaga, por vezes seu goleiro, por vezes sua zaga, o meio de campo por vezes não se encontra e o ataque não conclui. O todo do Inter não está se achando, então não é só Paulo Pezzolano, não é só a parte física, a parte técnica, é a autoestima, é o time se encontrar e acreditar naquilo que pode fazer e chegar às vitórias que a gente precisa, principalmente com esse início desastroso. O Internacional para você hoje, Cléo, carece de reforços pontuais, de algumas posições, claro que a gente sabe, né, das imensas dificuldades financeiras que o Internacional tem, mas para a sequência da temporada, mais reforços deveriam chegar ao estádio Beira-Rio, na sua opinião? O Inter, eu tenho um pensamento assim, que vem acompanhando, eu estou numa situação que eu não consigo nem ver jogo do Inter no momento, tamanho o nível que o Inter atingiu de insuficiência geral no grupo, de confiança, o lado individual. O Inter não se encontra em campo, o Inter não consegue marcar de uma forma conjunta, o Inter não consegue voltar para uma marcação, não consegue atacar com uma formação conjunta. O Inter realmente um time hoje, infelizmente, perdido em campo, porque ele não se encontra, não sabe quem é seu companheiro mais próximo, e isso acaba dando essa irregularidade completa. Tem jogos que a gente sai com o Inter aplaudido de campo, mesmo por vezes o resultado não sendo suficiente, mas isso, essa confiança, esse encontrar o time nessa espinha dorsal de um time que começa do goleiro, pelo miolo da zaga, pelo miolo do meio campo, pelo miolo do ataque. Enfim, o Inter não está se achando, não tem tempo de bola, ele tem a necessidade de fazer gol de qualquer jeito, mas está tomando gol de qualquer jeito. Então essa falta de continuação, a gente pensa, puxa, mas será que desaprenderam? Alan Patrick desaprendeu, Mercado, Borré, Rocher, enfim, Bernabé desaprendeu? Não, é você encontrar seu melhor, dar confiança ao grupo e buscar nesse grupo que tem no momento, a gente sabe que a dificuldade do Internacional e essa coisa que já vem se desconstruindo há muitos anos, a gente caminha pelos bastidores do Internacional, ao redor do campo, você passeia no meio dos conselheiros, você conversa com torcedores, você faz um churrasco ali no Parque Gigante, você vê
o desânimo, o desencontro de opiniões entre próprios colorados de todos os níveis, desde o presidente até abaixo. Parece que o Inter não está se encontrando. E essa dificuldade tem que ser corrigida urgentemente com o que tem. Já mostrou que tem condições. Aquele Grenal de 4-2 no Beira-Rio mostrou o Internacional capaz de fazer uma belíssima campanha. No ano passado começou bem no Brasileiro e foi muito mal no final. Quem sabe agora a gente está começando mal, aprenda rápido e conserte o que está errado. Para fechar aqui a nossa entrevista, o nosso bate-papo, arrisca um palpite para logo mais na Vila Belmiro? Você há pouco comentou nos últimos 8 jogos, 2 vitórias para cada e 4 empates. E essa parceria Inter e Santos, ela se diz até na classificação atual do campeonato. Os dois em último, a diferença é de 3 gols negativos a mais que o Inter tem do Santos. Ou seja, em pontos, em posição, em todas as situações os times estão se equiparando. O Santos precisa fazer um mega jogo, o Inter precisa de um mega jogo, o Inter precisa vencer como poucos. O Santos está jogando em casa, precisa vencer. Eu acho que hoje o Inter tem um bom histórico. Tudo depende muito, na minha opinião, até pelo que o Neymar pode fazer, vai fazer em campo, ou que vão deixar ele fazer. Pela não convocação dele para a seleção brasileira, ou desanimou ou vai super animar. Então, mais uma vez, com o Inter é muito difícil fazer um prognóstico, assim como o Santos. Então eu busco um empate, para mim hoje estaria bom para os dois. Valeu, Cléo, muito obrigado pela sua participação e a gente volta a falar mais adiante aí sobre a temporada do futebol brasileiro, especificamente do Internacional. Grande abraço. Abraço para você, para todos os telespectadores, o pessoal que te acompanha. E é só me ligar, meu amigo, que estamos conversando. Tem futebol, é sempre uma novidade, cada dia que passa, cada jogo que passa. Um grande abraço a todos. Obrigado, Cléo Hickman, ex-meio-campista do Internacional, participando conosco aqui no programa Fora da Área. Agora vamos de Copa do Brasil. Amanhã tem Juventude em campo. Aliás, na quinta-feira, né? É amanhã, né? Portanto, Juventude Águia de Marabá. O jogo começa às 19h30, lá no estádio Alfredo Jaconi, pela 4ª fase. E um dos novos nomes da temporada, Luan Martins, foi apresentado e concedeu entrevista coletiva lá no estádio Alfredo Jaconi. Agradecer a confiança da diretoria, né, do Andrino, a todo o staff, que foi muito bem recebido aqui, staff do Barbieri, quanto o staff da casa. Agradecer também a confiança, né, de todos os torcedores. E o primeiro contato que eu tive, eu não sou muito de ficar em especulação, sabe? Não sou muito de ficar em noticiário, essas coisas. Domingo, no domingo à noite, me ligaram 9 horas da noite para falar sobre o Juventude, a diretoria do Primavera, né? E eu não tive nenhum êxito em falar que podia acertar. Não queria saber de detalhes, não queria saber de nada, porque eu sei que num clube gigante como o Juventude, eu sei que as vontades deles são as mesmas que a minha, que é conquistar. E eu sei que ano passado teve não um ano mal, né? Mas o que o futebol proporciona é isso, né? Tem altos e baixos. E eu sei que esse ano será um ano de glórias para todos nós. Se Deus quiser, no final do ano estaremos aqui comemorando muito. E o que me fez vir para cá foi isso. Foi a vontade de vencer, a vontade de conquistar cada dia mais, de trabalhar cada dia mais. Fui muito bem recebido, inclusive. Aqui é um ambiente muito familiar mesmo. Todas as pessoas que trabalham no clube se proporcionam em ajudar e me receberam super bem. Eu acredito que sucesso só vem antes de trabalho no dicionário, né? Eu acredito que o que tem proporcionado a Juventude aqui, eu tenho certeza que nós iremos alcançar o objetivo, porque somente o trabalho dignifica, somente o trabalho faz com que as conquistas venham até nós, né? E eu acredito que foi um ano muito bom para mim, né? Eu falo individualmente, porque tive 2 conquistas, 2 acessos, né, seguidos. Tive com o Primavera da 2 para 1 e, consequentemente, com o Clube do Remo, né, da Série B para a Série A. Então eu vejo que num ambiente onde um conjunto umas junções de características, né, tipo trabalho, unidade, eu acredito que isso nunca pode faltar, lealdade. Acredito que isso são coisas que não se medem em um lugar onde se quer conquistar.
Agora, pelo lado do Caxias, é um dos destaques do Campeonato Gaúcho, o atacante que foi apresentado também, Felipe Rangel. Para mim é uma honra em questão carreira particular. Eu que saí de uma cidade muito pequena do interior do Rio Grande do Sul, para mim tá vindo para esse clube aqui para somar é muito importante. Então, agradecer também a confiança do Caxias. Eles me deram esse voto aí depois do jogo do Novo Hamburgo. Então, para mim é uma enorme felicidade viver o que eu estou vivendo na minha fase. É a melhor fase agora, como eu comento com todo mundo que está no dia a dia comigo, é a melhor fase da minha carreira. Então, aproveitar isso daí e trazer aqui para dentro de Caxias do Sul. O Marcelo, ele, como eu converso com todo mundo que está ao meu redor, o Marcelo deu bastante liberdade para mim, né? Como eu não sou um centroavante de origem, fazer o que eu vinha fazendo pelo São Luís. Então, ele me deu bastante liberdade para flutuar entre os zagueiros, vim buscar a bola no pé, não ficar parado no meio dos zagueiros. Então, ele me deu bastante liberdade para eu continuar fazendo o meu trabalho. A gente, né, a gente comenta entre nós jogadores agora no vestiário que a gente tem 2 competições muito importantes para a gente aqui em Caxias. Então, a gente vai fazer esses 2 campeonatos aí da melhor forma possível. A gente sabe que essa Copa Sul-Sudeste tem bastante equipes, né, de Série B, Série A, Chapecoense. Então, mas independente disso, eu sempre sou particularmente, para mim não importa. A gente vai fazer um bom trabalho aqui e se Deus quiser a gente vai conseguir conquistar os objetivos nossos. Na Série D, novas caras chegando ao estádio 19 de outubro para se integrarem ao grupo do São Luís. Começamos aí com Joesley, ele que é centroavante, tem 22 anos, está já também no São Luís. Mais um nome também anunciado pela direção, Natan, atacante, 20 anos. E o outro nome também já anunciado, o do lateral direito, William, de 22 anos. O Brasil de Pelotas se prepara para a disputa do Campeonato Brasileiro da Série D. Na parte física, muito trabalho lá no estádio Bento Freitas. Inclusive, nesse final de semana, já haverá o primeiro jogo treino da equipe preparatório contra o Sindicato dos Atletas Profissionais. E tem reforço também no estádio Bento Freitas. Mais um nome chegando aí, Vinícius, meio-campista, 21 anos, que estava na base do Bragantino, chega para reforçar a equipe, então, do Brasil de Pelotas, comandada pelo Gilson Maciel. Ontem, anunciamos a saída do Ciro Leães, do comando da equipe feminina do Grêmio, ele que acabou não vencendo nas 3 primeiras rodadas e acabou sendo demitido. E a Jéssica de Lima é a nova comandante do Grêmio para a sequência da temporada. E ela fala do seu trabalho e de dar continuidade e elevar o nome do Grêmio no futebol feminino. Veja. Pode esperar uma treinadora que é ávida por trabalho, que vive isso daqui a vida inteira, que quando se dispõe a ir para um lugar é porque tem um propósito muito grande, tem uma ligação, alguma conexão com o clube muito forte para estar aqui. Então, pode esperar de mim todo o trabalho possível para conseguir fazer o Grêmio cada vez o maior possível, que já é no masculino e também é no feminino, mas sob um ponto de vista de conquista de títulos e melhores colocações. Jéssica de Lima, então, nova treinadora do Grêmio para a temporada. O Grêmio que tenta sair da lanterna, né, do Campeonato Brasileiro Feminino, vem de 3 jogos e 3 derrotas e se viu obrigado, então, a mudar o comando técnico da equipe. Boa sorte a ela. Muito bem. Obrigado a todos que estiveram conosco, que nos acompanharam nesta edição, as nossas redes sociais, a minha e também da TV Minuano. Fica aquele convite para você, nos acompanhe no YouTube, nos acompanhe no site, nas nossas redes sociais, todas para você interagir e participar. A gente se vê no próximo programa Fora da Área, amanhã, com tudo sobre o jogo do Internacional na Vila Belmiro e também sobre Grêmio e Vitória, a Copa do Brasil e a preparação das nossas equipes para as séries C e D do Brasileirão. Até lá. Tchau.